Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, em paz. Estou aqui na melhor plataforma do mundo, ó, Curso Pensar, tá? Todos convidados para fazer o curso aí conosco. E hoje a nossa aula será sobre vírgula. Uma aula bem simples, né? Sem tanta enrolação, sem enganação, sem tanta não, sem enrolação. Nomeamos aqui, tá? Definimos 10 casos de vírgulas que mais caem, tá, na redação. Qual aspecto? Não, que cai não, que a gente tem necessidade de mais utilizar na redação, no texto dissertativo argumentativo, tá? No Enem, concursos públicos, enfim. Então, observem aqui, deixa eu tentar crescer aqui para que vocês vejam bem. O primeiro caso é o caso mais simples, que não dá para errar, pessoal. Não separe sujeito de verbo com vírgula. Então, logo, se eu colocar uma vírgula aqui, ó, e outra aqui, estarei cometendo um pecado muito grande em relação à gramática, porque, veja, o Ministério da Educação deve formular a grade curricular dos alunos. Quem é que deve formular? O Ministério da Educação. Tá? Então, essa vírgula não pode acontecer. Sujeito e verbo não se separam por vírgula. A mesma coisa aqui, os docentes e os pais precisam. Quem é que precisam? Os docentes e os pais. Não sujeito composto também não separa do seu verbo. O segundo caso é isolar o aposto, tá? Informação a mais. O aposto nada mais é do que uma informação a mais. Geralmente na redação, quando se trata da proposta de intervenção, para detalhar o agente, a gente sempre coloca um hífen não, né? Não é hífen, é travessão. Mas, como a regra aqui é vírgula, vamos tentar fazer com a vírgula, tá? O Ministério da Educação, né, ó, responsável pelas diretrizes educacionais deve, tá? Então, assim, esse verbo deve estar aproximado, o verbo deve estar aproximado do seu sujeito. Logo, eu tenho aqui um aposto, né? Como é que eu sei que é aposto, professor? É informação a mais. Se eu retirar esse aposto, a oração continuará com sentido. Observem, o Ministério da Educação deve reformular a grade curricular dos alunos. Então está tranquilo em relação a isso, perfeito? O segundo caso em relação a aposto ainda seria esse, ó. A terceira revolução industrial, iniciada em 1950, proporcionou, logo o verbo precisa se aproximar do seu sujeito. Quem é que proporcionou a terceira revolução industrial? Logo, iniciada em 1950, trata-se aqui de um aposto que vai ser, obviamente, isolado por vírgula. Perfeito? O terceiro caso, galera, é em relação como usar a vírgula diante de adjetivos adverbiais, tá? Isola-se obrigatoriamente, ou adjetivos, até achei estranho, adjuntos, perdão, adjuntos, aí, né? Não é isso que eu tô ficando maluco, né? Tô rouco, sem voz, nem chegando, mas como usar a vírgula diante de adjuntos adverbiais. Agora sim, essa foi boa, viu? Essa foi boa. Quais são os adjuntos adverbiais? Só para deixar claro, né? Os mais utilizados são o adjunto de modo, analogamente, infelizmente, valor de tempo, na sociedade moderna, no cenário vigente, valor de meio, por meio de, valor de lugar, na escola, valor de dúvida, talvez, quiçá, né? E aí é importante deixar claro que todo adjunto com mais de 3 palavras, tá, precisa obrigatoriamente estar isolado se estiver no meio ou no início da frase. No final, não é obrigatório, com exceção dos adjuntos adverbiais de lugar. Tá? Então, assim, na escola, no Brasil, tá? No Brasil moderno, a gente vai sempre aí, de certo modo, isolar, tá? Por mais que em alguns momentos não tenham três. Por exemplo, no Brasil, eu costumo aconselhar que se isole. Vamos aqui na prática. Veja só, viu? No entanto, vírgula, observa-se na sociedade brasileira que é um adjunto adverbial de, ó, tempo, né? Na sociedade moderna, no cenário vigente, na sociedade de modo, né? De lugar, na sociedade brasileira de lugar, perdão.
um cenário oposto ao do filme, logo precisa isolar. No entanto, observa-se no Brasil um cenário oposto ao do filme. Professor, mas no Brasil só tem duas palavras, né? No Brasil. Mas lembrando, os adjuntos adverbiais com mais de três palavras, no início ou no meio da frase, precisa estar entre vírgula. No final é facultativo, com exceção dos adjuntos de adverbiais de lugar. Brasil, adjunto adverbial de lugar, entre vírgula. O MEC precisa, aqui não pode ter vírgula, né? Se a gente vai estar separando sujeito do predicado, precisa inserir, na grade curricular dos alunos a disciplina voltada à finança. Nós temos aqui, na grade curricular dos alunos, o adjunto de lugar também, né? Onde vai ser inserido. Então, entre vírgula. Na grade curricular dos alunos, o MEC precisa inserir uma disciplina voltada às finanças. O MEC precisa inserir uma disciplina voltada às finanças na grade curricular dos alunos. Essa vírgula aqui é facultativa, porque foi o que eu falei, no meio e no início, obrigatoriamente. No final, é facultativo. Beleza? Na obra cinematográfica, fim de semestre, são retratadas histórias de sucesso dos alunos no curso de redação. Ah, professor, mas está separando o sujeito do predicado, são, verbo, né? O verbo e, como é que fica aí? Mas perceba que nesse caso, são, não está se referindo à obra cinematográfica. Está se referindo às histórias que está para o lado direito, tá? Então, assim, são retratadas. Esses são retratadas, vão estar com função de sujeito. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, a obra cinematográfica Triste Fim de Semestre retrata. Aí sim, o retrata está com função de predicado, que precisa aí estar complementando o verbo, né? Ou melhor, o sujeito. Nesse caso aqui, não. Ah, professor, eu posso isolar a obra? Pode. Eu não gosto, eu acho muita vírgula, mas pode colocar aqui isolado, tá? Em seu poema, no meio do caminho, aqui eu posso isolar também, fica à vontade, ó. Dumont retrata os obstáculos que o ser humano enfrenta. Beleza? Aqui é a mesma coisa, tá? Deixei esse exercício aí para vocês, se vocês conseguem. Dumont, em seu poema No Meio do Caminho, retrata. Eu poderia colocar uma vírgula aqui também, mas refiro, é muita vírgula. Dumont retrata. Perfeito? Ó, sujeito e o predicado, o verbo. Vamos lá. O quarto caso, né, seria aí isolar as orações adverbiais subordinadas, tá? Quais são elas? Estão aqui: concessivas, condicionais, proporcionais, finais e consecutivas, tá? Um exercício básico, a gente precisa isolar essas orações adverbiais subordinadas, tá? Vamos lá. Se não houver a invalidação do preconceito, o problema persistirá. O problema persistirá, vírgula, se não houver a invalidação do preconceito. O problema persistirá. Então, nós temos a oração aqui, ó, o problema persistirá, a oração principal. Logo, o advérbio, a oração adverbial subordinada, que é essa aqui, cadê? O problema, se não houver a invalidação do preconceito, o problema persistirá. Por mais que tenha feito campanhas, a mídia não resolveu o problema. A mídia não resolveu o problema, por mais que tenha feito campanha. Agora, teria uma vírgula aqui? Não. A mídia, por mais que tenha feito campanha, fica incompleta. Então, a mídia não resolveu o problema, por mais que tenha feito campanha. A mídia, vírgula, por mais que tenha feito campanha, não resolveu o problema. A fim de mitigar o problema, o Estado deve agir. O Estado, a fim de mitigar o problema, deve agir. O Estado deve agir. Percebeu? Se a gente retirar, por exemplo, essa oração subordinada, a oração continua com sentido, né? O Estado deve agir. O Estado, opa, letra maiúscula, né? Deve agir
a fim de mitigar o problema. Outro ponto aqui, isolar, intercalar os conectivos sempre, galera. Vejam, os conectivos conclusivos, aditivos, introdutórios e adversativo. O adversativo, há uma observação que vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Antes de tudo, conectivo, então, é preciso discorrer sobre a falta de investimento. É preciso, antes de tudo, discorrer sobre a falta de investimento. Portanto, é necessária a tomada de medidas. Deixa eu colocar um ponto aqui, o tic-tac aqui, tá vendo? É necessária, portanto, a tomada de medida. Estou isolando os conectivos. Além disso, é preciso abordar a negligência estatal. É preciso, além disso, abordar a negligência estatal. Agora veja que complicada é essa aqui, tá? Veja, ó, que lindo. No entanto, vírgula, observa-se na sociedade brasileira, ó, de lugar, na sociedade brasileira, adjunto, adverbial de lugar, entre vírgula, um cenário oposto ao do filme. Observa-se, no entanto, no Brasil, um cenário oposto ao do filme. Veja que bacana, né? Observa-se no Brasil um cenário oposto ao do filme. Então, no entanto, conectivo, no Brasil, adjunto adverbial de lugar, também entre vírgula. O direito à educação está presente na Constituição. No entanto, não está assegurado na prática. Por que, que a gente não vai isolar isso aqui, gente? Perceba, quando o adjunto não, o conectivo, tá? Esse aqui, ó, adversativo, no entanto, todavia, porém, mas, estiver no fluxo do texto, ou seja, não no início, ele não está com função de conectivo aqui. Ele está com função, na verdade, de adversidade, puramente adversidade. Quando ele estiver no fluxo do texto, não coloca vírgula. Por que não, professor? Veja, se a gente colocasse aqui o mais, não faria falta a vírgula. O mas tem a mesma função de no entanto. E por que, que a gente quer colocar aqui? Não tem sentido. Beleza? Então, quando estiver no início ou no meio, assim, é o deslocado, como foi o caso aqui, está no início, só está deslocado. Coloca a vírgula. No fluxo do texto, lá no final do texto, que não está com função de conectivo principal, a gente não coloca a vírgula. A vírgula diante de e, tá? Mesmo sujeito, galera, sem vírgula. Veja, muitas escolas contam com a metodologia arcaica e focam em exames. Quem que conta com a metodologia arcaica? Muitas escolas. Quem que foca em exame? Muitas escolas. Logo, não tem vírgula. Agora, perceba esse exemplo. Sujeitos diferentes com vírgula. O MEC não introduziu disciplinas voltadas à educação ambiental. E as pessoas continuam negligentes. Quem não introduziu disciplinas? O MEC. Quem continua negligente? As pessoas. Então, logo, eu tenho aqui, ó. E as pessoas continuam negligentes para com o meio ambiente. Orações de sentido oposto, tem vírgula. Percebam, as escolas focam a metodologia ultrapassada e não em matéria voltada ao desenvolvimento pessoal. Assim, há uma oposição entre metodologia ultrapassada, tá? E desenvolvimento pessoal. Então, eu tenho aqui, e não em matérias voltadas ao desenvolvimento pessoal. Perceberam que aqui nós temos uma exceção muito grande por causa da oposição. Diferentemente, pessoal, mas é o mesmo sujeito, a mesma ação, porque não foca. Mas perceba, gente, que por mais que o sujeito seja igual, mas há uma negação, há uma oposição, diferentemente, gente, disso aqui, tá? As escolas contam com a metodologia e focam em exames, tá? Não há oposição, é a mesma fluidez. Aqui nós temos uma oposição. Observa o artigo na teoria e não também na prática. Vírgula diante de quê? Os professores, opa, tem um errozinho aqui, ó. Os professores, vírgula diante de quê? Quando for um que explicativo, tá? Tem vírgula. Vejam, os professores, vírgula, que são importantes para a formação do cidadão, precisam trabalhar a criticidade dos alunos.
Já nesse caso aqui especificamente, a gente não usa vírgula, porque o que é restritivo. Professor, como é que eu vou saber que o que é restritivo ou não? Veja, todos os professores são importantes para a formação do cidadão? Sim. Então, ela é explicativo. Todos os professores trabalham na criticidade dos alunos? Não, só alguns, nem todos. Então, eu tenho aqui um que explicativo que logo não preciso de vírgula, tá? O caso vírgula e travessão, caso 8. O Ministério da Educação, travessão, responsável pelas diretrizes educacionais, deve reformular a grade curricular dos alunos. Perfeito. Então, tenho aqui um detalhamento da proposta de intervenção. Tá? Fica até aí como dica para vocês detalhar o, o Ministério da Educação na proposta de intervenção. O Ministério da Educação, vírgula, responsável pelas diretrizes educacionais, vírgula não, travessão, né? Travessão, por meio de, tem uma vírgula. Por quê? Porque o por meio, um adjunto, né, adverbial, de meio, de modo, por meio de uma nova lei, vírgula, deve reformular a grade curricular dos alunos. Vírgula adiante depois. O pois explicativo, vejam, os professores precisam trabalhar a cidade dos alunos, vírgula, pois não são importantes para a formação do cidadão. Tem vírgula. Quando o pois for explicativo. Quando o pois for conclusivo, tem que colocar entre vírgula. Vejam, isso é prejudicial, deixa eu colocar aqui em negrito para vocês, isso é prejudicial para a sociedade e, pois, precisa passar por ressignificações. Não estou explicando, eu estou concluindo a ideia, por isso que está entre vírgula. O último caso aqui para a gente encerrar a aula, caso 10, não se usa vírgula após adjuntos, após conjunções explicativas, apenas antes. Vamos lá. O problema continua a afligir o Brasil, vírgula, porque não há medidas concretas para resolvê-los. O problema continua a afligir o Brasil, vírgula, uma vez que não há medidas concretas para resolver. Não se usa vírgula após adjunto apenas antes, né? Antes apenas. Então, o problema continua a afligir o Brasil, uma vez que, vírgula, professor, mas está dizendo que não usa antes. Mas o infelizmente é um adjunto, aí vocês vêm aqui para tirar essa dúvida, adjunto adverbial, cadê? Vamos tirar a prova dos 9. É um adjunto adverbial de modo, né? De modo. Um adjunto adverbial de modo, tá? Não se pode confundir adjunto adverbial de modo de meio. De vez em quando até eu confundo, né? Eu falo aqui, falo em meio ali, mas é o costume de falar modo meio, né? Na proposta de intervenção, tá? Mas é isso, ó. O infelizmente está entre vírgula, porque se coloca aí nessa perspectiva, tá? Não há medidas concretas para resolvê-los. Perfeito. Professor, mas não se coloca, por exemplo, e aí essa é a exceção também, galera, vírgula apenas quando tem uma palavra, adjuntos com apenas uma palavra, somente com a parte do 3, da terceira palavra. Só que vocábulos que terminam com mente, infelizmente, principalmente, né, principalmente, é preciso isolar, tá? Tem essa exceção aí que eu acabei esquecendo de afirmar lá em cima. É isso. Bom estudo, tá? Capricha na redação para não errar mais vírgula. Qualquer dúvida, volta aqui ao material. É isso. Que Deus abençoe vocês. Até mais.